Olá, gente querida! Como vocês estão? Tudo bem? Já estava vendo aqui, vocês muito queridos, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, quem está por aqui? Michele, Ana Paula, minha maravilhosa Ana Paula, sempre presente. Muito obrigada pelo seu carinho. Arley, que estava por aqui esses dias, né? Dessa Guedes está por aí, ainda tá falando, né? Já pularam para Cane, Arley, Elias, quem mais está aqui? Isabelle, quanto mais aprendizado, melhor. Rumo à aprovação, isso mesmo. Quem mais está aqui? Ana Paula dizendo que assiste desde março, faz almoço ouvindo as aulas, lê PDF, lê o código, tem que tirar o atraso. 11 anos que se formou e estava sem estudar, então parabéns, parabéns pela sua coragem de retomar um sonho. A gente sempre tem que alimentar isso, né? A gente não pode desistir daquilo que o nosso coração pensa noite e dia. Aquilo que passa o tempo e a gente tenta abafar, daqui a pouco aquele sonho volta, movimenta de novo a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento. Então, se tá no seu coração, se tá no seu pensamento, vamos retomar os nossos sonhos e vamos realizar os nossos sonhos. Tudo que pode ser idealizado pode ser realizado, não é isso? Depois, deixa eu ver quem tá aqui, terminando, ainda vai revisar direito civil. E hoje, 22 horas, vocês não podem perder, a gente vai fazer um evento delicioso. 10 professores do time, eu também tô lá no meio deles, e nós vamos fazer os contos natalinos, né? Deixa eu ver aqui, saudades do ao vivo, prof. Tô aqui, querida. Tô aqui ao vivaço, ao vivíssima, não é? Muito bem, Lígia, bem-vinda também. Michele falando que está estudando para a OAB e para concurso, que coisa boa. O Mauro também precisa fechar esse ciclo e vai fechar para começar novos ciclos, que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, minha gente, é o seguinte, já que a gente está construindo a nossa aprovação artigo por artigo, então hoje a gente vai conversar sobre direito do consumidor, né? Você sabe, eu, professora Patrícia Dreyer, tenho a alegria de ser professora e de fazer parte do time do Grão AB, que agora está sendo cada vez mais abrilhantado, né? Vocês devem ter acompanhado ontem a professora Roberta recebendo uma das divas do direito do trabalho, professora Ariana Linhares. A gente tem muita gente boa chegando para somar, sem contar que a gente já tem um time que eu sou fã, de amigos, uma família maravilhosa, que são os nossos colegas. E aí é o seguinte, meus queridos, construindo a nossa aprovação, então, aqui dentro desta casa e dentro deste time, eu tenho a honra de ser a professora de Direito do Consumidor e Direito da Criança e do Adolescente, bem como da segunda fase em Direito Civil, porque existem pessoas guerreiras, corajosas e que vão fazer a segunda fase em Direito Civil. Inclusive, daqui a pouco, às 17 horas, a gente vai responder questões discursivas. É isso mesmo, somos capazes, sim, somos capazes de realizar os nossos sonhos e não importa a idade. Veja o que o Supremo Tribunal Federal falou essa semana passada, antes mesmo do nosso recesso, ali as últimas decisões, uma decisão acertadíssima de dizer que é inconstitucional o limite máximo de 50 anos de idade para a magistratura. Sabe por quê? Porque você pode ter 50, 52, 55 e passar para a magistratura, porque cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, cada um tem sua história. E nosso momento agora é de quê? Nosso momento agora é de estudar direito do consumidor. E aí eu trouxe aqui para você, deixa eu já colocar logo no nosso material. Estou aqui com você acompanhando, então qualquer dúvida, estou no chat, pode falar comigo que eu tô aqui, tá bom? Então, olha só, falando desse nosso material e antes mesmo da gente começar a nossa conversa, lembrem-se que dia 4 de janeiro, às 9h44 da manhã, nós vamos ter a reinvenção dos estudos com 6 novidades incríveis. Vocês devem ter acompanhado aí, devem estar acompanhando, né? Porque os nossos professores que estão nesse movimento têm postado muito. Hoje o Aragonê estava lá no estúdio, todo maravilhoso, né? O Palazzo, a Roberta Queiroz, estava todo mundo por ali. Ontem eu estava lá nos estúdios, estava lá o Fernando Mesquita, estava o Gustavo Scatolino. Então tem muita coisa boa para acontecer. E no dia, então, 4 de janeiro, às 9h44, nós vamos ter a reinvenção com 6 novidades incríveis. Mas vamos avançar? Vamos falar da nossa matéria? Então,
Quais são os 6 assuntos mais cobrados em direito do consumidor? São esses aqui: direitos básicos, responsabilidade, prescrição e decadência, proteção contratual, práticas comerciais, defesa do consumidor em juízo e ações coletivas e elementos da relação jurídica de consumo. Hoje tem mais uma, é verdade, Elias, hoje tem mais uma novidade aí sendo revelada. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte, a gente fez esse post e a gente está inclusive divulgando, né? Que é aí uma foto minha dizendo para você os 5 assuntos mais cobrados. E eu coloquei lá. Mas aqui eu tô colocando para você os 6 assuntos mais cobrados. Eu vou só voltar lá para te passar mais ou menos os artigos, tá? É o seguinte, direitos básicos do consumidor, a gente fala a partir do artigo 6º. Na verdade, artigos 6º e 7º do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade nas relações de consumo, prescrição e decadência é aquilo que você pode ler, dependendo do tópico, por qualidade ou prevenção nas relações de consumo, ou ainda responsabilidade civil nas relações de consumo, que está, se a gente juntar aí prescrição e decadência, dos artigos 12 a 27 do Código de Defesa do Consumidor. Artigos 12 a 27 do Código de Defesa do Consumidor, que vão lá nos ensinar, por exemplo, que a gente tem prazo de 30 dias para reclamar pelos produtos não duráveis, prazo de 90 dias para reclamar pelos produtos duráveis, aí a gente reclama e deve haver a substituição da parte viciada no prazo de 30 dias. Mas se o produto tiver um defeito oculto que causa um dano, aí o fornecedor tem responsabilidade objetiva e solidária em reparar os danos sofridos pelo consumidor, que tem prazo prescricional de 5 anos para exigir essa reparação civil. Então, quando a gente fala aí de responsabilidade, prescrição e decadência, a gente está falando disso, tá? A gente está falando, então, dos artigos 12 a 27. Quando a gente fala de proteção contratual e de práticas comerciais, a gente está falando basicamente dos artigos 29, 39 e 51. Tem também ali a proibição de propaganda enganosa ou abusiva, inclusive eu trouxe uns julgados aqui para vocês sobre isso. Mas basicamente isso, 29, 37, vamos colocar então, a vedação à propaganda enganosa e abusiva, 39 e 51, quando a gente fala da proteção contratual e das práticas comerciais. Depois, um assunto que tem bombado cada vez mais, não só na prova da OAB em Direito do Consumidor, mas para quem estuda para concurso também, é um tema super quente, e ainda lá em processo civil, que é a defesa do consumidor em juízo. Por que é importante a gente conhecer a defesa do consumidor em juízo? Porque a gente está falando da ação civil pública, a Lei 7347 de 1985, bem como a possibilidade de liquidação e cumprimento individual de uma sentença que é uma sentença coletiva. Então, Lei 7347, Lei da Ação Civil Pública. E para a gente terminar, a gente vai ter também os elementos da relação jurídica de consumo. Quais são os elementos da relação jurídica de consumo? Quem é consumidor e quem é fornecedor. Basicamente isso, né? A gente tem 4 dispositivos no Código de Defesa do Consumidor para conceituarem quem é o consumidor direto e quem é o consumidor equiparado. Então, a gente vai ter lá que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Lembrando que a tese mais aceita para a gente conceituar destinatário final é a tese ou a teoria finalista mitigada ou finalista temperada, que vai dizer em poucas linhas que o destinatário final, que vai ser conceituado como consumidor direto, é a pessoa física não profissional ou a pessoa jurídica e a pessoa profissional que adquirem produto para sua atividade meio. Por exemplo, só para a gente usar aqui como um mal comparativo, né? Eu, pessoa física, vou ao shopping para fazer compras e comprar presentes de Natal para você. Nesse momento, quem sou eu? Consumidora. O Gran Cursos Online
foi a uma loja e comprou inúmeros panetones para presentear os seus colaboradores. É pessoa jurídica, mas não está fazendo nada relacionado à sua atividade fim. Então, nesse momento, quando ele compra panetones, ele está exercendo ali uma posição de consumidor. Ou eu, pessoa física, mesmo não profissional, que adquiro o produto e utilizo o serviço na minha atividade meio. Então, qual é a minha função? É prestar um serviço educacional. Mas eu posso ter que comprar, por exemplo, um computador para que isso aconteça. Quando eu compro o computador, então eu sou consumidora, porque não é o computador que eu revendo. Ele é um meio para que o meu trabalho aconteça. E aí, falando disso, eu resolvi separar aqui para você, para a gente estudar junto, basicamente, alguns dispositivos dentro desses temas. Vou voltar aqui só para você lembrar, olha lá. Basicamente, dentro desses temas, alguns artigos que vão cair na nossa prova. E aí a gente vai fazer um trabalho muito legal aqui, que é estudar o artigo junto e ver a aplicação na jurisprudência. Na verdade, nós vamos estudar alguns artigos juntos, eu separei aqui para você, com aplicação da jurisprudência, inclusive aplicação recente de jurisprudência. Você sabe que enquanto nós estamos aqui conversando, então nós já estamos em período de recesso do judiciário. Hoje só estão acontecendo coisas urgentes no judiciário, né? Então tem gente trabalhando? Tem, mas de um modo geral, você se lembra muitíssimo bem do Código de Processo Civil, artigo 220 do Código de Processo Civil, que diz que de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, os prazos processuais estão suspensos. E se os prazos processuais estão suspensos nesse momento, só coisas extremamente urgentes. Mas, para nós, é urgente estudar. Então, vamos estudar? Vamos juntos? E aí a gente vai perceber que um dos temas que mais pode cair na nossa prova é direito básico do consumidor. Para falar disso, eu trouxe para você o texto e a aplicação da jurisprudência, conforme acabei de falar. Então, olha só. Quando diz aí o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor. Se são direitos básicos, eu estou dizendo que esses direitos não podem ser afastados. E aí a gente vai ter o seguinte, por exemplo, são direitos básicos do consumidor: a proteção da vida, da saúde e da segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Veja como está tudo muito interligado, né? Quando a gente teve, por exemplo, já aconteceu, e os julgados mais recentes caminham todos nessa linha no STJ. Teve um julgado que não era nem comida, era balinha. Uma balinha de uma marca muito famosa, a consumidora comprou. Quando ela abriu, ela nem chegou a consumir. Mas quando ela abriu, as balas estavam cheias de larvas. Tem um defeito no produto? Tem, mas é um defeito tal, meus amigos, que conforme diz aqui o inciso 1 do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, coloca a vida, a saúde e essa segurança alimentar ou nutricional, vamos dizer assim, né, contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos como uma violação do direito básico do consumidor, de sorte que essa marca famosa de balas pagou dano moral à consumidora por ter colocado a vida dela em risco. E isso vai, então, do produto mais singelo ao produto mais elaborado que você puder imaginar. Nenhum produto deve colocar a vida, a saúde ou a segurança do consumidor em risco, pois são direitos básicos essa proteção da vida, da saúde e da segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços que são considerados perigosos ou nocivos. Ainda vai dizer aí que também é direito básico do consumidor a educação, a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços,
assegurada a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Mas calma, porque quando diz ali assegurada a liberdade de escolha, eu vou te mostrar. É liberdade de escolha com quem realmente manda na sua vida e tem o direito de escolher. De quem eu estou falando? Dos plenamente capazes. Porque a criança, ela é consumidora também, claro, mas a criança não tem essa mesma liberdade de escolha. E é por isso que eu vou te mostrar aqui um julgado que vai dizer que as propagandas, que os comerciais voltados a alimentos para crianças devem ter conteúdo, na verdade, direcionado aos adultos e não às crianças. Eu vou te mostrar isso daqui a pouquinho. Basta só eu terminar aqui com você, porque diz o artigo 6º, inciso 3, são direitos básicos do consumidor: a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta da quantidade, das características, da composição, da qualidade, dos tributos incidentes e do preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Meus amigos, isso é tão sério que olha lá o que eu estava falando para você sobre a necessidade da informação. Falei para você agora há pouco, vou só repetir. Você lembra que eu falei agorinha que nós tivemos o último informativo do STJ no último dia de funcionamento, né? Tava falando para você que de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, nós estamos com os prazos processuais suspensos, com a atividade corriqueira do judiciário suspensa, e nesse momento só se trata de questões urgentes dentro do judiciário. Mas na sexta-feira, dia 18 de dezembro, último dia útil, portanto, do ano de 2020 para o judiciário, o STJ lançou informativo, que é o informativo 683, eu vou já te mostrar. E aí, por que eu trouxe esse informativo para você? Porque antes dele, eu já dei essa aula, inclusive, aqui, falando da taxa de conveniência. Eu sei, você não tem ido agora ao cinema, eu conheço uma pessoa que foi ao cinema agora durante esse tempo de pandemia. Eu sei que você não tem ido a shows, não é? Mas os shows vão voltar a acontecer de modo presencial, depois da vacina, com esperança. O cinema também está funcionando, tentando se reerguer, obedecendo todos os protocolos de segurança, mas o cinema também está funcionando. Então, como é que vai funcionar nesse quesito taxa de conveniência? Eu me lembro bem, e aí você que está ao vivo comigo agora, me conta uma história aqui. Você conhece certamente o Cirque du Soleil, que eu não sei falar em francês, mas tudo bem. O que acontece? O ingresso não é barato, verdade seja dita, e a taxa de conveniência também não. Só que tinha um entendimento do STJ dizendo que a taxa de conveniência, ela era de uma cobrança indevida. Eu vou pegar meu Instagram e vou mostrar para você aqui, porque eu postei isso no meu Instagram quando rolou essa cobrança. Tô aqui, ó, na página aqui no meu Instagram, e sabe o que aconteceu? Olha aqui, essa foi a decisão em 12 de março de 2019, que disse o seguinte, presta atenção no que eu vou falar aqui. A terceira turma do STJ restabeleceu sentença que reconheceu a ilegalidade da taxa de conveniência cobrada pelo site Ingresso Rápido na venda online de ingressos para shows e outros eventos. E por que o STJ considerou ilegal essa cobrança dessa taxa de conveniência? Porque quem contratou a empresa para vender a empresa Ingresso Rápido, para vender o ingresso online, não foi o consumidor. Quem contratou a empresa Ingresso Rápido para vender lá o ingresso e cobrar por isso uma taxa de conveniência foi o artista, foi a produtora dele, foi quem vai fazer o espetáculo, foi o cinema. Só que essa cobrança da taxa de conveniência era repassada para o consumidor. Aí o STJ disse, essa cobrança é ilegal. Presta atenção agora, hein? Aí o que acontece? Beleza, a cobrança é ilegal, por quê? Ah, porque ela é uma intermediadora, uma única intermediadora,
contratada pela produtora, mas que repassa o custo ao consumidor. Isso está ilegal. Tudo bem. Aí começaram a discutir que essa taxa de conveniência tinha que ser devolvida. E eu lembrei do circo porque o ingresso era caro e a taxa era um percentual sobre o ingresso, ou seja, tão caro quanto. Algo assim em torno de, se não me falha a memória, 10%, 15% sobre o valor do ingresso. Então, estou dizendo para você que se o ingresso era, por exemplo, R$500, o ingresso do circo, mais taxa de conveniência de 50, de R$75. Fala aí. Então, o ingresso, na verdade, era 575. E aí, diante desse contexto, o STJ disse que essa cobrança era ilegal, porque era uma única intermediadora que não era agente consumidor que tinha contratado, certo? Certo. 12 de março de 2019. Veio o informativo mais recente que temos e diz o seguinte, presta aqui atenção, eu já não sei mais o que pensar. Mas se você observar, olha aí comigo, informativo 683, de 18 de dezembro de 2020, da mesma terceira turma. Porque esse post que eu fiz aqui, que eu li para você, ó, depois se você quiser olhar no meu Instagram, é esse aqui, é um que tem essa imagem, né? Valor do ingresso, taxa de conveniência, valor total. Esse post aqui é de 12 de março, dizendo que essa cobrança da taxa de conveniência é ilegal, certo? Certo. Vem o STJ dia 18 de dezembro e diz assim, é válida, eu já não sei mais o que pensar, é válida a intermediação pela internet da venda de ingressos para eventos culturais e de entretenimento mediante cobrança da taxa de conveniência. Tá vendo aí? Desde que o consumidor seja previamente informado do preço total da aquisição do ingresso com o destaque do valor da referida taxa. Ah, então já rolou uma flexibilizada aqui. Professora, por que eu preciso saber disso? Primeiro, porque você é consumidor. Segundo, que vai cair na sua prova. E se cair assim, de acordo com a jurisprudência do STJ, você tem que buscar essa jurisprudência mais recente, porque ela já está em informativo e pode ser cobrada na nossa próxima prova. Eu e você sabemos que a prova de direito do consumidor cobra muita jurisprudência. Então, tá aqui para você. É válida a intermediação pela internet da venda de ingressos para eventos culturais e de entretenimento mediante a cobrança da taxa de conveniência. Só que agora colocou um adendo aí, né? Aí colocou, desde que o consumidor seja previamente informado do preço total da aquisição do ingresso com destaque do valor da referida taxa. Ah, professor, então quer dizer agora que se fizer o destaque, aí pode fazer a cobrança? É isso mesmo. Inclusive, dá uma olhada aqui comigo. Diz assim o STJ nesse informativo que a gente ainda está estudando, né? Sendo a taxa de conveniência um repasse dos custos de intermediação, então não se modificou esse entendimento, né? Mas diz, sendo a taxa de conveniência um repasse de custos de intermediação, torna-se irrelevante perscrutar acerca da efetiva vantagem ao consumidor, pois a controvérsia se desloca para a fase pré-contratual, bastando que o consumidor seja informado prévia e adequadamente acerca dessa transferência de custos. Então, o problema não é mais fazer a cobrança. O problema é não deixar claro, antes mesmo da contratação, qual é o valor da taxa de conveniência. Então, por exemplo, o que acontece? A gente ia fazer uma compra de um show, fala uma pessoa aí que você gosta. Eu vou contar uma para vocês que eu estava vendo, inclusive, hoje. Um dos sonhos da minha vida é assistir um show de Alicia Keys. Um dos sonhos da minha vida. Fala para mim qual é o sonho, qual é o artista que você quer ver tocar e cantar, porque um dia a gente vai voltar a assistir essas coisas presencialmente, se Deus quiser. Aí o que acontece? Vamos pensar que a Alicia Keys venha ao Brasil, que não seja no Rock in Rio,
porque no Rock in Rio tem outras coisas que talvez eu não quisesse assistir, então fica muito mais caro. Eu quero assistir o show dela, da Alicia Keys. Aí vem lá o ingresso, vou chutar qualquer coisa de novo aqui no valor. Aí vem assim, R$500. Aí você vai e compra, né? R$500. Aí você escolhe a poltrona, por exemplo, a cadeira e tal. Aí na hora de passar é que aparecia lá, taxa de conveniência, R$100. Então o valor do ingresso não ficou 500. O valor do ingresso ficou 600, porque eu ainda teria mais 20% de taxa de conveniência. Como que, então, o STJ está nos ensinando? Ele está dizendo o seguinte, olha, pode ter a cobrança da taxa de conveniência, desde que venha antes, desde que venha lá no começo escrito assim, show da Alicia Keys, tal dia, tal lugar, valor do ingresso R$500, mais R$100 de taxa de conveniência. Porque aí, antes mesmo de eu querer comprar, eu já sei que, na verdade, o valor vai dar R$600 e não R$500. Aí eu tenho o direito de fazer a minha escolha, de dizer, quero, não quero, vou pagar, não vou pagar, vou dividir no cartão, eu quero tanto ir, mas eu tenho a liberdade de escolher. Por quê? Porque a mim foi dada a informação antes. Entendeu como esse entendimento mudou? Isso é muito importante da gente saber. Aí a gente continua aqui dizendo o seguinte, olha lá, olha como as coisas podem ser interpretadas de um jeito diferente, né? Vou aqui, ó, segundo parágrafo, tá? Deixa eu até voltar aqui para você não ficar com a leitura muito poluída. Essa prática comercial, qual? Da cobrança e do preço disfarçado. Porque, deixa eu até ler em cima, olha só, ele diz assim, merece ser repelida com vigor a prática abusiva e desleal de ofertar um produto ou serviço por um preço artificialmente menor, para depois de capturar a preferência do consumidor no mercado de consumo, exigir a diferença de preço sob a roupagem de um falso serviço adicional, aumentando indevidamente o valor a ser desembolsado pelo consumidor. Por quê? Porque o povo coloca lá na taxa de conveniência não só o valor da taxa, na verdade é o valor que completa o ingresso, não é isso? Aí continua aqui. Observe-se que essa prática comercial, além de ser abusiva sob a ótica do direito do consumidor, como já exaustivamente demonstrado no precedente sobre a corretagem, é também desleal sob a ótica da livre concorrência. Se bem que o princípio constitucional da livre concorrência também possui um viés de proteção do consumidor. Em um mercado de concorrência saudável, espera-se que o consumidor seja o quê? Informado, já na fase pré-contratual, sobre o custo total da compra, inclusive o custo da intermediação, para assim se evitar que o consumidor seja capturado no mercado com uma proposta de preço menor do que o preço efetivo, em prejuízo dos demais concorrentes, que também disputam a preferência do consumidor nos mais diversos ramos de atividade. Só que entre nós, no meu entender, o STJ, ele deu uma mudada nesse entendimento, quase que dizendo assim, olha, se a gente não fizer assim, você vai quebrar a Ingresso Rápido, a bilheteria digital, a Ingresso.com, a Eventim e tantas outras empresas que fazem essa intermediação, cobrando essa taxa de conveniência do ingresso. Agora, o STJ diz o seguinte, pode cobrar? Pode, desde que isso venha expresso na fase pré-contratual, para que o consumidor conheça o preço do ingresso, com o preço da taxa de conveniência, para entender qual é o preço cheio, e então, a partir daí, o consumidor ter o direito de escolher se vai ou não vai comprar o ingresso. Falando ainda dessa informação, veja comigo um outro julgado bem antigo. Diz assim o informativo 612 de 2017. O fornecedor de alimentos deve complementar a informação conteúdo contém glúten com a informação advertência
de que o glúten é prejudicial à saúde dos consumidores com doença celíaca. Eu sempre gosto de trazer esse julgado pelo seguinte: eu sou de um tempo, olha eu, a véia, né? Mas eu sou de um tempo que quando eu lia nos produtos assim, contém glúten, eu sinceramente pensava, e o que tem contém glúten? Por que eu pensava isso? Porque eu, que não sou uma pessoa celíaca, eu não tenho a mesma percepção sobre os alimentos do que uma pessoa que é celíaca ou que tem intolerância ao trigo. Então, esse direito à informação não é só colocar contém glúten, mas era importante colocar, já que é uma informação conteúdo, contém glúten, ao lado de uma informação advertência. O glúten faz mal à saúde das pessoas com doença celíaca. Assim como essa questão aí da propaganda que é enganosa mesmo, zero lactose. Leite, zero lactose. Você vai dizer, professor, como é que um leite é zero lactose? Na verdade, eles colocam lá leite zero lactose porque eles colocam a enzima, a lactase, para que as pessoas que têm alergia consigam consumir e não ter nenhuma complicação física. Mas, de novo, eu lia lá e falava, contém lactose. E o que tem ter lactose? Não tô vendo problema nenhum em ter lactose. Por quê? Porque eu, Patrícia, se estou comprando leite e não sou intolerante, eu não vou ter a mesma percepção de novo. Só que eu preciso saber que existem pessoas que têm problemas gravíssimos de intolerância e alergia ao leite, à proteína do leite, à lactose, à caseína, enfim. Então, eu preciso dar a informação conteúdo e a informação advertência. Depois, avançando, depois eu vou até fazer aqui com você um compilado, mas vai dizer o artigo 6º, inciso 4. São direitos básicos do consumidor: a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou legais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Para além desse dispositivo do artigo 6º, inciso 4, a gente ainda vai ter um pouquinho mais adiante, a gente vai estudar, porque eu trouxe uma jurisprudência para você, lá no artigo 7º, que é proibida a propaganda enganosa e a propaganda abusiva. Claro, a propaganda enganosa mente, omite informação relevante. A propaganda abusiva desrespeita valores ambientais. A propaganda abusiva tripudia da condição peculiar do indivíduo, se é criança, se é adolescente, se é idoso, se é pessoa com deficiência, não é? E esse tipo de propaganda, como está dizendo aqui o artigo 6º, inciso 4, ela vai ser uma propaganda proibida, não é isso? Porque são direitos básicos do consumidor, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, bem como os métodos comerciais coercitivos ou legais, ou ainda práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Exemplo clássico, venda casada. Gente, nós vamos ter venda casada desde as mais simples, como por exemplo, só pode entrar no cinema, na sala do cinema, com a pipoca do cinema, isso é venda casada. Se eu quiser, eu estouro o pacote de pipoca dentro da minha casa, pego o balde e levo linda e loura lá para o cinema. Eu tenho o direito de fazer isso? Se é uma sala de cinema que aceita entrar com alimento, porque nem toda sala aceita, mas se é uma sala de cinema que aceita entrar com alimento, eu posso muito bem comprar a minha pipoca, estourar a minha pipoca. Vem cá, deixa eu contar pra você. Eu conheço gente que faz isso. Vai lá, pega a pipoca lá no micro-ondas, estoura a pipoca lá no micro-ondas da sua casa, leva o pacotinho dentro da bolsa e quando chega lá no cinema, abre o pacotinho. Eu tenho o direito de fazer isso? Tenho. E se eu não quiser comer pipoca, porque eu não gosto de pipoca, eu não sei quem é um ser humano que não gosta, porque eu sou louca com pipoca. Mas vamos lá. E se eu não quiser comer pipoca, eu quero levar um sanduíche natural. Passei ali numa lanchonete, aí eu quero entrar aqui na sala de cinema com sanduíche natural. Posso? Posso. Se é uma sala de cinema que aceita entrar com alimento, não pode a pessoa dizer, não, você só pode comprar o sanduíche natural aqui da nossa lanchonete. Isso é venda casada. Outra questão que poderia ser flagrantemente uma venda casada é quando a gente vai fazer um empréstimo e aí o gerente fala que para a gente conseguir o empréstimo a gente tem que fazer um seguro de vida.
ou que a gente tem que fazer um CDB, ou que a gente tem que fazer um outro financiamento menor daqueles que pega lá no caixa eletrônico. Isso é venda casada, condicionar o fornecimento ou produto de um serviço ao fornecimento ou serviço de outro, ao fornecimento de um produto ou serviço diferente. Quando a gente fala em venda casada, a gente está falando, obviamente, de uma propaganda enganosa e abusiva, mas eu já vou te antecipar uma coisa. O que que acontece? Quando a gente faz um financiamento, a gente pode muito bem ter a seguinte situação. Desde que nos seja oferecido e não imposto, tá tudo bem. Vamos pensar. Eu, Patrícia, vou financiar um imóvel. A soma da minha idade mais o número de prestações não pode somar e dar mais que 80 anos. O que que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo o seguinte, que se uma pessoa tem 60 anos de idade, ela pode muito bem fazer um financiamento, tendo bom score, tendo bom crédito, né? Ela pode muito bem fazer um financiamento, desde que ela o quite, pode ser financiamento de imóvel, pode ser financiamento de veículo, do que você quiser. Desde que ela o quite, já que ela tem 60 anos de idade, em no máximo 20 anos. É o máximo de tempo que ela vai ter. Por quê? 60 mais 20, 80. Mais de 80, ela já está dobrando o cabo da boa esperança da expectativa de vida do brasileiro, que até o presente momento não tem passado dos 80 anos. Agora, pode ser menos também. E outra coisa que pode acontecer, já que essa pessoa com 60 anos, admitiu fazer um financiamento por 20, que a gente está falando de 60 mais 20 dá 80, ela pode, se quiser, contratar um seguro, que a gente chama de seguro prestamista, ou seja, a pessoa faz o financiamento, por exemplo, imobiliário, 20 anos, né? Então, faz o financiamento imobiliário, coloca lá que serão 20 anos para pagar o financiamento e ainda, por livre e espontânea vontade, contrata um seguro prestamista. De modo que, se essa mulher com 60 anos de idade falecer no curso do financiamento, o seguro quita a dívida e entrega o imóvel para os herdeiros. Um exemplo bastante simples. O que é que você precisa saber? Você precisa saber que essa soma de idade mais tempo de financiamento de no máximo 80 anos, ela é absolutamente legal, ela é absolutamente lícita, conforme nos ensina o STJ e também o Supremo Tribunal Federal. Mas talvez um dos dispositivos mais comentados da atualidade é esse aqui, artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor, que diz: são direitos básicos do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Do que eu estou falando, meus amigos? Eu estou falando que a pandemia trouxe isso para nós. Nós, na pandemia, na qualidade de consumidores, nós sofremos inúmeros impactos. Os nossos fornecedores também não deram conta de arcar com tudo que a gente pensava que seria possível antes da pandemia. De modo que, preste atenção agora, porque eu já vi cair na prova de uma questão antiga, que falava de um clube de livros. Quem tem o direito de pedir revisão, quem tem o direito de pedir modificação, não é o fornecedor, é o consumidor. Volta aqui comigo. São direitos básicos do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então, eu estou dizendo a você outro ponto importante. Não é direito do consumidor o cancelamento do contrato, a resolução do contrato
por onerosidade excessiva. Observe que nós temos aí, são direitos básicos a modificação ou a revisão, mas não é direito básico a resolução do contrato por onerosidade excessiva. É direito básico do consumidor a tentativa de manter o contrato estabelecendo novos patamares. Outro ponto importante é que esses fatos que nós estamos falando, eles não precisam ser extraordinários. Basta que eles sejam supervenientes e tornem o contrato excessivamente oneroso. Então, assim, a pandemia foi um fato extraordinário. A pandemia foi uma questão, vamos dizer assim, extravagante, foi uma questão que escapou ao nosso controle. É bem verdade. Mas não precisa que o fato seja extraordinário. Vamos pensar nas condições normais, vamos pensar na situação normal. Quando a gente tem, por exemplo, um consumidor que fica desempregado, ele não vai conseguir mais responder da maneira como vinha respondendo a um financiamento de veículo, a um empréstimo. Então, o que a gente vai ter? A possibilidade de revisão desse contrato. Tudo bem? Deixa eu ver o que a Michele está me perguntando aqui. A Michele pergunta: e quando os supermercados têm o seu próprio cartão de crédito e o valor mais barato se você comprar com o cartão deles? E quando você vai pagar com outro cartão, o valor é mais caro? Pode? O que a gente tem, eu vou até pegar essa lei aqui para você, Michele, para que então a gente coloque para você bem direitinho aqui. Olha só, deixa eu colocar aqui para você, lei do cartão de crédito e de débito. A gente pode ter, e não há nenhuma abusividade disso, tá? Nisso, a gente não há nenhuma abusividade, deixa eu construir bem a frase para você. Não há nenhuma abusividade em um determinado fornecedor falar que a compra no cartão de débito é mais barata que a compra no cartão de crédito e que a compra em dinheiro ainda é mais barata que a compra no cartão de débito, por exemplo. Olha só, diz assim, aqui atendendo a você, olha, a lei 13.455 de 2017, ela é desse tamanhozinho. Lei 13.455 de 2017. Ela diz assim, preste atenção, fica autorizada a diferenciação de preço de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado. Diz assim, é nula a cláusula contratual estabelecida no âmbito de arranjo de pagamentos ou de outros acordos para a prestação de serviços de pagamento que proíba ou restrinja a diferenciação de preços facultada no caput deste artigo. O que precisa acontecer? Dar informação. Então, vai dizer também essa mesma lei, que só tem mais esse artigo, dizendo assim, o artigo 5º-A da lei 10.962 passa a vigorar com a seguinte redação. O fornecedor deve informar em local e formato visíveis ao consumidor eventuais descontos oferecidos em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado. Então, Michele, para você entender é o seguinte, você é obrigado ou você é obrigada a pagar com o cartão de crédito da loja ou a fazer o cartão de crédito daquela loja para pagar mais barato? Não. Por que não é uma venda casada nesse caso, Michele? Porque a venda casada seria você só compra naquela loja se você, por exemplo, deixa eu pensar aqui, você só compra esse produto se você levar esse. Você só compra, sabe aquele pague 2, leve 3, que você não tem um outro produto em separado. Aí seria uma venda casada. Mas dizer que, por exemplo, se você pagar com o cartão da loja,
você paga mais barato que se você pagar com outro cartão de crédito, não tem problema, desde que isso esteja visível, porque aí está dentro do campo da sua liberdade. Você pode fazer o cartão ou não, você consegue comprar do mesmo jeito. Você pode pagar no seu cartão de crédito normal ou no cartão da loja. Como também você já deve ter visto aqueles clubes, né? Clubes de vantagens, por exemplo, você vai num atacadão, aí você vai lá e faz o cadastro. Aí se você é cliente, tem aquele cadastro, tem produtos que você tem desconto. Não tem problema, tá? Aí não tem venda casada nenhuma. Ficou claro? Então, ó, vou repetir para você. Lei 13.455 de 2017, 26 de junho de 2017. Não há problema em fazer pagamento em dinheiro, pagamento no cartão de débito ou de crédito da própria loja e pagamento do cartão de crédito com valores diferenciados, desde que isso esteja previamente informado ao consumidor. Tudo bem? Vamos lá. Vamos então, quem tiver uma dúvida pertinente ao nosso conteúdo, fique muito à vontade, que aí o que eu puder ajudar, repito, desde que seja pertinente ao nosso conteúdo, estou aqui à disposição de vocês. Sam's Club, por exemplo. O Sam's Club, ele é um atacadão, né? Mas aí, para você comprar lá, você tem que fazer um cadastro. Mas você pode fazer o cadastro na hora. Ah, não quero comprar. Então, você compra no Big, que agora era o Walmart, né? Agora chama Big, não compra no atacadão. Não tem problema, tudo bem? Eu não sei se lá tem diferença, falando do Sam's Club, eu não sei se lá tem diferença entre você comprar no cartão de crédito do próprio Sam's ou em outro cartão de crédito. Eu não sei se tem diferença. Mas eu sei que, por exemplo, aqui em Brasília, acho que tem em outros lugares também. Aqui em Brasília tem um atacadão chamado Atacadão Dia a Dia. E se você for do clube, se você tiver lá seu cadastro, existem produtos que você vai pagar um preço diferenciado. Não é venda casada, não tem problema nenhum, porque a gente tem a lei 13.455 que permite que isso aconteça. Tá bom? Tranquilo? Vamos para frente? Então vamos, né? Aí olha só, a gente vai ter aqui ainda um outro direito básico que está no artigo 6º, inciso 6 do Código de Defesa do Consumidor. São direitos básicos do consumidor: a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Lembrando, então, que a gente tem um assunto que vai ser sempre cada vez mais discutido, que é o da defesa coletiva, da defesa do consumidor em juízo, à luz daquilo que nós chamamos de microsistema processual da defesa coletiva, que está lá dos artigos 81 a 104 do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor serve indiscutivelmente para a tutela dos direitos meta-individuais, transindividuais ou coletivos em sentido amplo, assim divididos entre direitos difusos, direitos indivisíveis de um grupo indeterminado ligado por uma situação de fato, coletivos, que é um direito indivisível de um grupo indeterminado, mas determinável, ligado por uma situação jurídica, ou direitos individuais homogêneos, que são aqueles decorrentes de origem comum. Então, a defesa coletiva também passa, nesse sentido, pelo Código de Defesa do Consumidor. Tanto assim que eu vou te mostrar um julgado aqui de setembro de 2020. Mas antes de eu te mostrar o julgado, Ana Paula diz assim, a forma de pagamento é igual, o que difere é que tem que ser participante do clube de compra pagando anuidade. Mas aí, de novo, Ana Paula, você tem outra possibilidade, né? Se você quiser comprar, por exemplo, você não for do clube, vamos pensar assim, se você não é do clube e você não quer comprar lá, você pode comprar no outro que não é do atacadista, né? Você compra lá no outro que é no varejo, tá bom? Muito bem. Aí, olha só, falando dessa defesa coletiva, olha que interessante esse julgado do STJ, julgado que está no informativo 678 de 25 de setembro de 2020 e diz o seguinte: a exploração de jogo de azar ilegal configura
em si mesma dano moral coletivo. Olha que interessante. Por que está dizendo o STJ que a exploração de jogo de azar é ilegal? Jogo do bicho, né? Jogo de azar ilegal pode ser o jogo do bicho? Pode. Configura em si mesma um dano moral coletivo. Vou te explicar, eu trouxe aqui para você. Foi uma ação civil pública, como a gente está falando, promovida pelo Ministério Público Federal, então tramitou na Justiça Federal, inicialmente do Rio Grande do Sul, até chegar ao STJ, visando a condenação dos réus na obrigação de não desenvolver atividade de bingo e no pagamento de indenização por dano moral coletivo. Mas aí é porque a gente está falando daquelas casas ilegais, ó. Tá dizendo aqui para você, a exploração de casas de bingo, que é uma espécie de jogos de azar, chegou a ser permitida pela Lei 9615 de 98. Mas tais dispositivos foram revogados depois pela Lei 9981, a partir de 31 de dezembro de 2001, respeitando-se as autorizações que estiverem em vigor até a data da sua expiração. Hoje, trata-se de uma conduta vedada pelo artigo 50 da Lei das Contravenções Penais. Então, para todos os efeitos, nós não podemos ter o bingo como uma exploração legalizada de jogos de azar. Aí continua aqui o STJ nos explicando. Consigna-se o artigo 6º, que traz como direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, e a prevenção ou reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. E aí ele diz assim, presta atenção, patente é a necessidade de correção de uma lesão supraindividual às relações de consumo, no que resulta transcender o dano em questão aos interesses individuais dos frequentadores de bingo ilegal. Exploração comercial de atividade ilícita configura em si mesma dano moral coletivo, de modo que o Ministério Público Federal ajuiza uma ação civil pública. A ação civil pública nada mais é do que uma ação condenatória. Então, é o Ministério Público pedindo a condenação daqueles que exploravam ilegalmente os bingos. É isso. E pediram, inclusive, dano moral coletivo. Ou seja, a ação civil pública serviu para pedir a condenação. Aí você fala assim, mas professora, quem jogou não está ganhando esse dano moral. Não, quem jogou, se também sofreu esse dano moral, que independe de prejuízo, a gente chama de dano in re ipsa, vai pegar essa sentença da ação civil pública, essa sentença que é coletiva, que serve para o todo, vai identificar em que ela atinge aquele consumidor, que vai promover, depois de, claro, todo o arcabouço probatório, a liquidação e o cumprimento individual da sentença coletiva. E vai pegar a sua fatiazinha de dano moral. Mas o fato é que está dizendo aqui o STJ que o dano moral nessa hipótese, o dano moral coletivo, não depende de prova da dor, do sofrimento ou do abalo psicológico, que é o que a gente chama de dano moral in re ipsa. Dano moral objetivo, dano moral que independe de prejuízo. Aí ele vem dizendo assim, demonstrá-los, embora possível em tese, na esfera individual, é completamente inviável no campo dos interesses difusos e coletivos, razão pela qual, dispensado principalmente quando incontestável a ilegalidade da atividade econômica ou da prática comercial em questão. Trata-se, portanto, de dano in re ipsa. E aí, a gente continua para entender, então, que se cair na nossa prova que tem lá um determinado consumidor que participou desse bingo ilegal, para além da contravenção penal, porque não é isso que a gente está conversando aqui, a gente está dizendo que
esse consumidor tem direito a receber uma parcelazinha, uma vez identificado o seu dano, de dano moral. Mas se nenhum consumidor identificar, não tem problema. Por quê? Porque o STJ diz que cabe dano moral coletivo. Então, o Ministério Público executa e manda essa quantia do dano moral coletivo para um fundo que vai ser administrado para tutelar e proteger os direitos do consumidor. Deixa eu só voltar numa dúvida aqui que o Arley tinha. Professora, produtos perto do vencimento e que estão à venda por um preço mais barato, isenta o fornecedor em uma possível ação judicial? Arley, sua pergunta é interessantíssima para a gente falar disso. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Aliás, todos nós já sabemos disso, né, meus amigos? O que que acontece? Quando nós vamos a um supermercado, que nós vemos uma super promoção com um cartaz de todo tamanho, geralmente o que está em promoção? Conta aqui para mim. Geralmente, quais são os produtos em promoção? Você sabe, são eles: leite, iogurte e requeijão. Geralmente são esses produtos, né? Leite, iogurte e requeijão. Estão em promoção, muito provavelmente estão perto do vencimento. Eu já vi, inclusive, em alguns supermercados, assim, o leite, o iogurte, o requeijão que estão em promoção, estão num lugar de destaque. E lá no meio, né, naquelas outras geladeiras normais, assim, com preço normal, a gente tem a mesma marca, só que separada, exatamente para você não misturar e você não pegar pelo preço diferente um que está perto de vencer ou de outro que não está perto de vencer. Ainda que o mercado não quisesse fazer isso para nós, não quisesse abaixar bem o preço para ver se ele não consegue desovar logo, né? Esse produto não tem problema. Por quê? Porque quando ele oferece o produto, ele está oferecendo o produto dentro da validade, dentro de um período razoável para consumo. Então, não tem nenhum problema. Uma coisa é ele oferecer produto vencido, outra coisa é ele oferecer produto dentro da validade, ainda que perto de vencer. Mas por uma técnica de comunicação com o cliente, é que o mercado pega o produto que está perto de vencer, dá lá um super preço, faz uma super promo, para ver se vende logo, até porque o que ele não pode é vender produto vencido. Cerveja também, é verdade, esqueci. Eu não bebo cerveja, né? Aí é por isso que eu não fico tão atenta assim. Mas eu tenho um amigo que é especialista. Ele vai ao mercado, ele fica procurando a cerveja que está perto de vencer e aí ele ainda procura a cerveja vencida. Por quê? Porque aqui no DF a gente tem um normativo que diz que se a gente encontrar, por exemplo, eu encontrei essa cerveja aqui vencida, eu tenho o direito de trocar e levar essa aqui de graça e levar mais uma pagando, entendeu? Então, se eu encontrar uma cerveja vencida, eu troco por uma dentro da validade e levo mais uma. Então, eu levo duas pagando uma. Legal, né? Aí tem gente especialista em ficar procurando produto vencido, produto perto de vencer. Eu, infelizmente, não observo muitas das vezes isso. Muito bem, vamos para frente? Vamos. Aí, olha só, aqui a gente ainda tem. São direitos básicos do consumidor. O acesso, agora você presta bem atenção porque vai cair uma pergunta aí. E deixa eu até trazer você aqui para mim. Antes de eu ler os dois próximos incisos, eu quero que você já vá escrevendo aqui para mim, você que está acompanhando e que tem a possibilidade de escrever. É direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova? Sim ou não? Vou repetir. É direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova? Sim ou não? Enquanto você me responde se o consumidor tem direito básico à inversão do ônus da prova, eu vou mostrar para você aqui outros dois direitos básicos do consumidor. Dá uma olhada comigo, vai dizer aí o artigo 6º, inciso 7. São direitos básicos do consumidor: o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos,
assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Então, a primeira coisa que a gente está vendo aqui é uma atuação de instituições, especialmente aqui essa proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados, apesar de não estar de maneira expressa, mas do PROCON e da Defensoria Pública. Concorda comigo? Porque a gente vai dar proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Mas mais do que isso, alguns de vocês foram aqui respondendo, né? Me dizendo se é ou não direito básico do consumidor, mas o fato é que a inversão do ônus da prova, nós vamos ter esse artigo e esse inciso que cai muito na nossa prova. Deixa eu mostrar para você. Artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor. Olha lá, ele diz o seguinte: são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. A facilitação da defesa dos seus direitos. Inclusive, com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Então, nós estamos dizendo o seguinte, olha bem, está dizendo assim, são direitos básicos do consumidor. O que é direito básico do consumidor? A facilitação da defesa dos seus direitos. Isso quer dizer que necessariamente ele vai ter inversão do ônus da prova? Não. Isso quer dizer que nós vamos dar especialmente o que está aqui no inciso 7, que é o quê? Está dizendo aí que é inclusive a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Então, voltando, são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, para resguardar aquilo que a gente vem falando antes, para resguardar a proteção jurídica, administrativa e técnica, para resguardar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos. Professora, como que fica no caso da inversão do ônus da prova? A inversão do ônus da prova não é um direito básico do consumidor, mas ele pode acontecer sim no processo a pedido, a critério do juiz no processo civil. Para o juiz determinar de maneira expressa em qual momento mais oportuno, na decisão de saneamento e organização do processo, a inversão do ônus da prova para a produção de prova, o magistrado ele vai ter que identificar que é verossímil a alegação. O que significa dizer ser verossímil a alegação? O magistrado identifica que parece que, pelo que o consumidor está falando, ele tem razão. Só que ele não tem meios de provar o que ele está falando. Ele não tem expertise para provar. Ele não tem técnica para provar. Por exemplo, uma amiga minha, semana passada, disse que levou o carro para fazer a revisão e o moço falou assim para ela. Falou assim para ela, fulana, deixa eu te falar, seu carro tá com problema aqui, um problema no câmbio, vai custar 24 mil reais. Aí ela, não é possível. E aí começa a discussão, tem que trocar, não tem que trocar, é um defeito de fábrica, não é? Ela sabe dizer se é ou não um defeito de fábrica? Não. Ela sabe dizer, ela sabe provar se aquilo ali se deu por conta do uso ou se foi algum serviço mal feito da revisão anterior? Ela não sabe, ela não tem expertise para isso. E não é obrigada a ter. Por quê? Porque num caso desse de dificuldade de provar o alegado, e especialmente porque não há, segundo as regras ordinárias do processo, não há nenhum outro critério que afaste a verossimilhança do que ela está falando, o que ela pode pedir em juízo? A inversão do ônus da prova. Então é o seguinte,
Eu tô achando que esse defeito é de fábrica. Prove você, montadora, prove você, concessionária, que não é de fábrica. Entenderam isso? Tudo bem? Muito bem. Aí o que que acontece? Vamos continuar aqui. Aí diz no inciso 8, né? A facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, a critério, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Muito bem, continuando aqui nos nossos direitos básicos do consumidor, só tem mais um para eu te mostrar, porque o inciso 9 está vetado. Então, a gente tem aqui, olha só, são direitos básicos do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Tanto assim, meus amigos, que eu preciso contar uma coisa para vocês. O Ministério Público tem legitimidade para atuar na defesa do consumidor, ainda quando se trate de defeito na prestação dos serviços públicos. E ainda, para terminar essa lista exemplificativa de direitos básicos do consumidor, é importante que nós saibamos da condição especial das pessoas com deficiência. Então, se eu voltar aqui com você, olha bem, vou voltar tudo propositadamente, tá? Nós vamos ter aqui, olha, no inciso 3, tá dizendo assim, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços com a especificação correta da quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Agora, como é que a gente vai fazer quando a gente precisa dar essa informação a uma pessoa com deficiência? O que diz aqui o parágrafo único do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor? A informação de que trata esse inciso 3, esse direito à informação, deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. Como assim observado o disposto em regulamento, professora? Então, a gente vai ter, por exemplo, normas extravagantes que só vão concretizar aquilo que a gente fala sobre o direito das pessoas com deficiência. Exemplo clássico, se eu preciso, por exemplo, de uma conta e eu tenho deficiência visual, se eu preciso que a letra seja maior, uma conta de telefone, uma fatura de cartão de crédito, a operadora de telefonia tem que me mandar. A administradora de cartão de crédito tem que me mandar. Se eu preciso, por exemplo, de uma conta em braille, a operadora tem que me mandar. Por quê? Porque é direito da pessoa com deficiência. Se eu preciso de um atendimento para pessoas que têm deficiência auditiva, então nós vamos instrumentalizar aquele atendimento de maneira que pessoas com deficiência visual, com deficiência auditiva, possam ser atendidas e tenham o mesmo acesso à informação daquelas pessoas que não têm essa mesma deficiência. Muito bem, aí deixa eu ver aqui o que disse Madureira Custódio. O consumidor não tem conhecimento técnico e aí nesse sentido ocorre a inversão. Perfeito. O consumidor não só não tem conhecimento técnico, como muitas das vezes, o que a gente tem? A gente tem muitas das vezes dificuldade de provar. Às vezes você consegue alegar uma determinada informação, porque você estudou para argumentar no processo, mas aí você não é o conhecimento técnico, você não tem possibilidade de provar. Tudo bem? Tranquilos? Deixa eu ver aqui a Valnísia dizendo assim, não recebi nenhuma parcela dos novos aprovados. Não sei do que você está falando, Valnísia, depois você me ajuda, por favor, me explicando aqui, tá bom?
Muito bem, deixa eu contar uma outra coisa para você muito legal. O direito do consumidor, você já deve ter observado isso, você que estuda, você que está aqui para aprender, para aprimorar seus conhecimentos, você já deve ter observado também que o direito do consumidor, ele é uma disciplina que vem muito do direito norte-americano. Muita gente fala, porque nos Estados Unidos, porque foi assim, enfim. Então a gente tem vários aspectos, né? A gente tem aqui várias possibilidades de estudar o nosso direito, mas a gente tem também esse direito do consumidor dentro de um contexto macro, que seria o contexto da legislação internacional. E aí, falando disso, eu quero contar aqui para você o que está posto no artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, que nos ensina o seguinte: os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, da analogia, dos costumes e da equidade. E aí diz que, tendo mais de um autor a ofensa, a responsabilidade será solidária. E aí, para a gente terminar, então, esse nosso momento, partindo dessa ideia de que o direito do consumidor está dentro de um contexto do direito internacional, eu quero trazer para você um último julgado, tá bom? Que aí a gente já vai encerrando aqui esse nosso momento tão agradável. É o seguinte: quando a gente fala de voo internacional, porque uma hora todo mundo vai poder voltar a fazer as viagens internacionais com tranquilidade. Quando a gente fala de voos internacionais, você que é brasileiro, você que mora no Brasil, comprou a passagem aqui e vai, por exemplo, celebrar a sua aprovação da OAB, onde? Paris, né? Quem sabe? Aí o que acontece, meus amigos? Nós vamos a Paris. Muito bem. Só que pode ter um atraso de voo, pode ter um extravio de bagagem, e aí você quer pedir compensação por dano moral, reparação por dano material. E você está muito habituado com o nosso direito do consumidor. Você está muito habituado com o princípio da reparação integral. E o que diz o princípio da reparação integral? Que, nesse caso, então, a indenização mede-se conforme a extensão do dano. Aí você vai lá, dá entrada na ação, por exemplo, e quando você dá entrada na ação, você pede o dano da mala, do que tinha dentro da mala, das coisas que você comprou, mais o dano material. Vem o Supremo Tribunal Federal e diz para você: dano material, você não vai pedir o valor da mala, as coisas que tinham dentro da mala, não. Dano moral você pode até pedir, mas dano material não. Sabe por quê? Porque olha só o que a gente tem aqui no informativo 673 de 3 de julho de 2020. As indenizações por danos morais decorrentes do extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar nesses casos a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo Código de Defesa do Consumidor. Como assim, professora? É o seguinte, e eu termino a nossa aula com essa explicação. É o seguinte: quando a gente fala de voo internacional, a indenização por dano material é previamente tarifada ou tabelada. Professora, mas eu não assinei isso. Assinou. E o pior de tudo é que o Brasil é signatário da Convenção de Varsóvia, que foi substituída pela Convenção de Montreal, e o Supremo Tribunal Federal já falou isso para nós, que em se tratando de passagem aérea, atraso de voo internacional, extravio de bagagem em voo internacional, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Entenderam isso? Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, não se aplica o princípio da reparação integral, mas vai se aplicar a indenização previamente tarifada, previamente tabelada,
das convenções de Varsóvia e Montreal. Agora, como no caso do dano moral, a indenização não pode vir previamente tarifada ou tabelada, porque a gente não sabe o tipo de dano que a pessoa sofre. Então, nesse caso, aí nós vamos aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Como é um julgado de julho de 2020, e a gente sabe que a nossa prova da OAB gosta muito de jurisprudência do STJ, então a gente tem que estar antenadinho nisso. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal. Aí, nesse caso, a gente aplica o Código de Defesa do Consumidor. Não sendo dano moral, mas sendo dano material, aí tem que aplicar a prévia tarifação. Eu até coloquei aqui para você, olha, todo julgado, para que você consiga depois, esse material está na descrição do vídeo, né, diretor? Para que depois você consiga ler, estudar e ver isso com calma. Mas só para dizer para você, tá aqui, ó, os prejuízos de ordem extrapatrimonial, pela sua própria natureza, não admitem tabelamento prévio ou tarifação. Nesse sentido, inclusive, já se posicionou a jurisprudência desta Corte Superior. E ainda continua o STJ nos explicar se os países signatários da Convenção de Montreal tinham a intenção de impor limites à indenização por danos morais nos casos de atraso de voo e de extravio de bagagem, deveriam tê-lo feito de modo expresso. E mesmo assim, seria um pouco complicado, não é? E aí, então, ele vai dizer o seguinte, olha aqui. Muito embora se trate de norma posterior ao Código de Defesa do Consumidor e constitua lex specialis em relação aos contratos de transporte aéreo internacional, não pode ser aplicada para limitar a indenização devida aos passageiros, a Convenção Internacional, né? Em caso de danos morais decorrentes de atraso de voo ou de extravio de bagagem. Assim, é de se reconhecer que a tarifação prevista na Convenção de Montreal tem aplicação restrita aos danos patrimoniais, mantendo-se incólume em relação aos danos morais por extravio de bagagem e atraso de voo, o primado da efetiva reparação do consumidor, esculpido no artigo 5º, inciso 5 da Constituição e 6º, inciso 6 do Código de Defesa do Consumidor, quando a gente falou agora há pouco dessa possibilidade de indenização. Outro ponto importante para a gente, sim, terminar aqui o nosso bate-papo, é aquela questão de quando você compra a passagem ida e volta. Sei lá, você vai viajar, você vai ao Nordeste, Brasília, Maceió, Maceió, Brasília. Aí você marcou a passagem Brasília-Maceió para o dia 23 de dezembro. Só que, por uma questão qualquer, você resolveu ir de carro no dia 20 de dezembro. Então, no dia 23 de dezembro, você não vai estar na ida. Mas você quer voltar no dia 15 de janeiro, que já estava lá comprada a passagem. O que acontecia? A pessoa não ia no dia 23 de dezembro, o povo cancelava. O povo, que eu quero dizer, é a companhia aérea. Cancelava a passagem da pessoa de volta. Já viu isso? Nesse caso, isso é absolutamente abusivo. Se a pessoa não foi na ida, o problema é dela, ela tem o direito de voltar. Olha aqui comigo o que diz o informativo 618 de fevereiro de 2018. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente. Entendemos isso? Então, se eu não vou no voo da ida, o problema é meu, eu tenho todo o direito de voltar no voo da volta, se eu quiser. Entendemos? Meus amigos, é isso. Nosso tempo já está se esgotando. Eu espero que você tenha aproveitado bastante, aprendido bastante, curtido a gente estudar juntos o artigo 6º
e o artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. Eu deixei para você aqui muito mais julgados, tá vendo, ó? Coisas sobre publicidade enganosa, publicidade abusiva, para que você tenha um material bastante farto para seguir estudando. No mais, 2 recadinhos importantes. Às 17 horas nós vamos fazer questões discursivas, pensando na segunda fase da OAB, que não deixa de ser um bom preparo para a primeira fase. Às 22 horas, o time de professores, eu estarei inclusive, nós vamos falar sobre contos natalinos, envolvendo aí as várias áreas do direito, às 22 horas, aqui no nosso canal também. E eu desejo que você tenha um Natal maravilhoso, um Natal abençoado, um Natal cheio de saúde, cheio de paz, cheio de prosperidade, que você tenha esperança de dias melhores. O Natal é isso, é um tempo de renovo, é um tempo de renascimento, é um tempo de novas esperanças na nossa vida. Rápido mesmo, né, gente? Então é isso, meus queridos. Olha, muito obrigada, tá bom? Muita saúde para vocês, que Deus abençoe muito vocês, sejam todos muito, muito, muito felizes e que a gente tenha um ano ainda melhor. A gente vai seguir se encontrando e estudando, porque a gente aqui é imparável e no GRAM todo mundo pode. Beijo carinhoso e até a próxima. Ah, tá, então peraí. O pessoal tá perguntando aqui, então não se aplica o CDC nas viagens internacionais sobre direitos materiais? Não, é o contrário. Dano moral, aplica o CDC. Dano material, Convenção de Varsóvia e Montreal. Aula de ECA, segunda e terça-feira da semana que vem, tem aula de direito da criança e do adolescente, tá bom? Gente, beijo muito carinhoso, deixa seu like aí, você que ainda não deixou, pra gente ter bastante movimento de aula boa, tá bom? Um beijo, um ótimo Natal, até a próxima, tchau!